Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre os maiores fundos da nossa Bolsa de Valores, os maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Então eu vou te apresentar aqui alguns fundos, cerca de 4 ou 5 fundos imobiliários que possuem ali o maior valor patrimonial do nosso mercado financeiro. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bem, como nós comentamos no início desse nosso encontro, ao longo desse nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar aí sobre os maiores fundos imobiliários, os fundos com maior valor patrimonial que você vai encontrar na nossa Bolsa de Valores. Então, para você que tem interesse em começar a investir nessa classe de ativos, em adquirir aí algumas cotas de bons fundos imobiliários para a sua carteira de investimentos, ao longo desse nosso encontro aqui, eu vou te apresentar alguns dos melhores fundos, ou os fundos que tem ali os melhores números, os melhores indicadores da nossa Bolsa de Valores. E a primeira opção, o primeiro fundo dessa nossa lista aqui, que eu quero te apresentar, é exatamente o MXRF11, um dos fundos mais conhecidos, mais populares e um dos fundos aí com a maior quantidade de cotistas da nossa Bolsa de Valores. O MXRF, ele tem sua cota hoje sendo negociado na casa dos 9, 10 reais, então é um fundo com uma cota bem barata, bem acessível, bem democrática para o investidor em geral começar a investir, comprar algumas cotas. Ele distribuiu aí nos últimos 12 meses cerca de 12, 13% em dividendo, então é um ótimo fundo com um ótimo preço e que paga bons dividendos para os seus investidores. E aí outras características do MXRF11, ele é um fundo do segmento de papel, ou seja, ele é um fundo que investe em ativos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário, então isso confere uma segurança a mais, uma estabilidade a mais para esse fundo imobiliário, o que torna ele mais acessível para o investidor mais iniciante que busca por ativos mais seguros para começar a investir nessa classe. E para finalizar, como um dos principais pontos, um dos principais indicadores para classificar o MXRF como um dos ótimos fundos da nossa Bolsa de Valores, além dele ter um preço acessível, além dele pagar ótimos dividendos, além dele ter bons indicadores, ele tem um valor patrimonial, ou seja, a soma de todas as suas riquezas, todos os seus ativos, ele tem um valor patrimonial hoje na casa de 4,22 bilhões de reais. Então é um fundo com um patrimônio bem forte, bem robusto e bem sólido no nosso mercado financeiro. Então aí o MXRF11, esse ótimo fundo aí do segmento de papel, esse fundo com ótimos números, com ótimos indicadores, com um patrimônio bem forte, é a primeira opção de um primeiro bom fundo imobiliário que você encontra na nossa Bolsa de Valores. E a segunda opção dessa nossa listagem que eu quero te apresentar é exatamente o KNRI11. O KNRI11, que ele é um fundo do segmento híbrido, ou seja, ele investe em mais de um tipo de segmento, em mais de um tipo de imóvel, digamos assim, e no caso do KNRI, ele é um fundo que investe tanto em galpões logísticos como em escritórios comerciais. Então aí eu diria que o KNRI, dos fundos que investem em imóveis, ele é o fundo que investe nos melhores setores, nos melhores segmentos, que é exatamente o segmento de galpão e o segmento de escritório, e a cota hoje do KNRI11 está custando cerca de R$ 137 reais, então também é um fundo com bons indicadores, com bons números e bem acessível para você comprar suas cotas. E falando um pouquinho na parte ali de provento, na parte de rendimentos, o KNRI ele distribuiu nos últimos 12 meses cerca de 9% em dividendo para os seus investidores, para os seus cotistas. Então é um fundo que paga bons proventos, paga bons dividendos e tem hoje no seu patrimônio, no seu portfólio, digamos assim, cerca de 23 ativos, 23 imóveis no seu patrimônio, o que configura o KNRI como sendo um fundo imobiliário bem forte e bem robusto e com patrimônio bem forte. E para finalizar, aquele principal indicador sobre esses fundos que classificam esses fundos como boas opções, como bons ativos, o valor patrimonial, ou seja, a riqueza total do KNRI, o patrimônio líquido do KNRI, ele está ali girando cerca de 4,56 bilhões de reais, então é um fundo também com um ótimo valor patrimonial, com um patrimônio bem forte e bem robusto. Então aí o KNRI, esse ótimo fundo híbrido da nossa Bolsa de Valores, é a segunda opção de um segundo ótimo ativo dessa nossa lista, desse nosso vídeo de hoje. E o terceiro ativo, o terceiro fundo dessa nossa lista, um fundo que eu tenho na minha carteira, na minha opinião, um dos melhores fundos da nossa Bolsa de Valores, eu estou falando exatamente do HGLG11. O HGLG11 ele é um fundo aí que investe em galpões logísticos, então é um fundo que investe
também na minha opinião, no melhor setor da nossa bolsa de valores. E aí, falando um pouquinho sobre o HGLG11, como acabei de comentar, ele é um fundo que investe em galpões logísticos, ou seja, ele é um fundo que vai ali investir o seu patrimônio comprando ou construindo galpões e alugando esses galpões. No seu portfólio, ele tem aí mais de 20 ativos, mais de 20 imóveis na sua gestão, na sua administração. Tem sua cota hoje sendo negociada na casa dos R$150, então é um fundo com um ótimo portfólio, um fundo bem sólido, bem seguro e com um preço bem acessível para você começar a investir. Falando da parte de dividendo, na parte de rendimento, o HGLG11 ele também te paga ótimos dividendos, também te paga ótimos proventos e nos últimos 12 meses ele pagou ali também cerca de 9% em dividendo para os seus investidores. E para finalizar, o valor patrimonial, ou seja, o patrimônio, a soma de todas as riquezas do HGLG11 está em torno aí de 5,32 bilhões de reais, então também é um fundo com um ótimo patrimônio, também é um fundo bem rico, digamos assim, bem robusto e bem sólido para você investir o seu dinheiro. Então aí o HGLG11 é uma terceira opção, um ótimo fundo imobiliário que você encontra na nossa bolsa de valores, então é uma ótima opção aí para você estudar, para você analisar e possivelmente futuramente investir o seu dinheiro. E a quarta e última opção de fundo imobiliário dessa nossa listagem e um dos fundos aí com o maior patrimônio da nossa bolsa de valores é exatamente o KNCR11. O KNCR11 ele é um fundo aí que investe também em papel, ou seja, ele é um fundo que investe em ativos de renda fixa, em ativos ligados aí ao setor imobiliário da nossa renda fixa. Então aí o KNCR ele vai investir em CRIs, em LCIs, ou seja, ativos de renda fixa ligados ali ao setor imobiliário. Ele tem sua cota hoje sendo negociada na casa dos R$100, então também é um fundo extremamente acessível para você começar a investir o seu dinheiro. Falando um pouquinho em rendimento, em rentabilidade, o KNCR11 ele também é um fundo que paga ótimos dividendos para o seu cotista, pagou aí nos últimos 12 meses cerca de 12% em dividendo, então também é uma ótima opção aí para você que visa investir em fundos imobiliários, visando aí receber proventos, rendimentos todos os meses e isentos de imposto de renda. E aí, para finalizar essas características do KNCR e que o caracteriza como um dos melhores fundos da nossa bolsa de valores, o KNCR ele tem um valor patrimonial, ou seja, ele tem um patrimônio, uma riqueza que gira na casa aí dos mais de 7 bilhões de reais. Então é um fundo extremamente robusto, extremamente sólido e bem eficiente, digamos assim, da nossa bolsa de valores. Então aí o KNCR11, um ótimo fundo de papel, um fundo com um altíssimo valor patrimonial, é a nossa quarta e última opção de um ótimo fundo imobiliário para você conhecer, para você analisar, estudar, conhecer mais a fundo os indicadores desse fundo e aí possivelmente vir a investir o seu dinheiro. Então, esse aí era algum dos principais fundos, um dos maiores fundos da nossa bolsa de valores que eu queria te apresentar nesse nosso vídeo de hoje, certo? Lembrando aí que existe uma gama de outros ótimos fundos, de outros bons ativos no nosso mercado financeiro, na nossa bolsa de valores, certo? E caso você queira conhecer algumas outras opções ou queira conhecer um pouquinho mais sobre esses nossos fundos que nós conversamos nesse nosso vídeo de hoje, eu vou deixar o link do site que eu utilizei como ferramenta de estudo, certo? Que é exatamente o Investidor 10. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse site, conhecer algumas outras ferramentas que você pode encontrar nesse site, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, certo? Na descrição desse vídeo. E lá você consegue encontrar informações sobre fundos imobiliários, sobre ações e diversos outros ativos do nosso mercado financeiro. Então, no mais, eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos ao longo desse nosso vídeo de hoje, tem entendido ali a relação entre indicadores e a definição de um bom ativo, de um bom fundo que nós conversamos ao longo desse vídeo, certo? E no mais, eu espero novamente que você tenha entendido, compreendido e gostado desse nosso vídeo de hoje. E novamente peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui se você gostou. E eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!